Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? É uma alegria podermos estarmos juntos mais uma vez para avançarmos. Não esqueça de assistir nossa aula anterior, tá? Que agora estamos avançando nessa aula de hoje. Que Deus nos abençoe que ao juntos estudarmos a palavra de Deus. E para começarmos o estudo, eu gostaria de convidar a você para nós fazermos uma oração. Querido Pai, te agradecemos porque tem nos cuidado a cada dia, dado saúde a cada um de nós, nos abençoado e nos guardado. Queremos te pedir que o Senhor, por favor, venha mais uma vez nos dar entendimento, abrir as nossas mentes, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo para termos entendimento do que está na sua palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que assiste o estudo, possa abençoar as suas famílias, que o Senhor possa estar com cada uma, protegendo de todo mal, Pai. Te agradecemos as bênçãos e pedimos perdão pelos pecados, que o Senhor fica conosco. Em nome, por amor de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Professor, qual que vai ser o tema dessa aula de hoje? Okay. Daniel estava olhando na sua visão e ele viu um chifre pequenininho e nós estamos vendo o que ele representa. Como a Bíblia apresenta 13 características, nós já vimos na aula passada 6 primeiras características e nessa aula nós vamos chegar até a 13ª característica e depois, na aula que vem, nós vamos identificar o que representa esse poder e passá-lo por esses 13 testes para termos certeza de que realmente é isso que a palavra de Deus se nos apresenta, ok? Eu só quero dar uma rápida recapitulada. Nós vimos que esse chifre pequenininho surgiu no meio dos 10. Então, quando a Europa estava dividida em países após o ano 476, é aí que surge, então, esse chifre pequenininho, esse novo poder. Ele vai ser diferente de todos os reinos existentes até lá, porque ele vai ser um reino político e um reino religioso. Quando ele surgiu, 3 chifres foram arrancados, representando que 3 nações seriam destruídas para que ele então pudesse surgir. Nós já vimos isso na aula passada. A primeira nação representa os Érlos, ano de 493, depois os Vândalos, ano 535, e os Ostrogodos, que foram destruídos e derrotados em 538. Depois disso, aí esse chifre então começou o seu reinado. Ele tem olhos que os outros chifres não têm, portanto ele tem uma grande visão e tem um firme propósito naquilo que ele quer alcançar. Nós vimos na 5ª característica que ele vai fazer blasfêmias contra os habitantes do céu e vai perseguir o povo de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. Tá? Aguenta aí que nós temos que passar as características primeiro e nós vamos entrar em todos esses importantes assuntos. Tá? Que Deus continue te abençoando e que você possa agora compreender as próximas 7 características que nós vamos avaliar aí durante a nossa aula de hoje. Vamos à nossa 7ª característica. Daniel, capítulo 7, verso 25, menciona que ele vai mudar os tempos e a lei de Deus. Então, esse pequeno chifre, portanto, terá um poder religioso muito forte, a ponto de poder mudar a lei de Deus. Nós vamos depois identificá-lo e vamos ampliar isso, ok? A 8ª característica, eu vou pedir para a Karina poder ler para nós. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. No livro do Apocalipse, uma das cabeças foi golpeada. Então aqui no livro de Apocalipse eu tenho cabeças e lá no livro de Daniel eu tenho chifres representando o mesmo poder. Então ele foi golpeada ou quebrado esse chifre pequenininho. Mas a gente vai ver que pouco tempo depois esse chifre novamente retorna, ok? A 9ª característica, nós vamos ao livro de Daniel
o capítulo 7, o versículo 8, onde nós temos um outro detalhe importante. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Portanto, aqui apresenta que esse é um chifre bem pequeno. Então, esse poder vai ser diferente do que os outros, porque ele é pequeno. Os outros foram bem maiores, tá? Esse é um detalhe muito interessante na hora de nós identificarmos, então, o que ele representa. A 10ª característica eu encontro em Daniel capítulo 7, o versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Enquanto esse chifre pequenininho está em atuação, começa no céu o juízo investigativo. O juízo investigativo, pela profecia do livro de Daniel, capítulo 8, começou em 1844. Então, esse chifre estará em atuação até que o juízo do céu vai se montar e vai tirar o seu domínio um dia. Ok? A 11ª característica está no livro de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 18. Eu sei que você está muito curioso para que a gente identifique esse poder, mas eu preciso primeiro terminar de mencionar as 13 características. João diz aqui o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Então, essa característica 11ª, esse poder, a gente conseguiria identificá-lo pelo número 666. Eu sei que está super curioso aí com relação a isso, mas eu preciso nessa aula terminar mais 2 características para na próxima aula poder identificá-lo. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, menciona: adorá-la-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A 12ª característica é que vão adorar esse poder todos os habitantes da terra, só que a diferença é que o nome deles não está registrado no livro da vida. E se não está registrado no livro da vida, lá estarão o nome dos salvos. Portanto, aqueles que seguem esse poder não vão estar nos céus e não vão se salvar. E é a Bíblia que está falando isso. E a última característica que nós encontramos, vamos ao livro de Daniel agora, voltarmos ao capítulo 7, o verso 26 e o verso 27. Mas depois se assentará o tribunal, que já vimos numa das características, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, a 13ª característica é que esse chifre pequenininho vai estar atuando até a volta de Jesus e ele vai ser destruído no momento em que Cristo Jesus retornar a essa terra. Eu espero que você tenha entendido e eu vou rapidamente dar uma pincelada nas 13 características, tá? Ele surgiu quando os 10 chifres estavam atuando, após o ano de 476, vai ser diferente de todos os reinos, porque vai ser um reino político e religioso. Ele vai abater 3 nações quando ele surgir, e foram os Hérulos, os Vândalos
e os ostrogodos que foram derrotados para que esse poder pudesse atuar. Ele tem uma grande visão, porque ele iria ter uma ampla visão daquilo que ele quer e um firme propósito. Ele vai blasfemar contra os habitantes do céu, o seu reino será quebrado quando Jesus voltar, ele vai perseguir todos os cristãos durante um certo período, vamos avaliar isso na aula que vem, ele vai mudar a lei de Deus e os tempos, ele é um chifre pequeno, portanto um país bem pequeno. Durante a sua atuação começa o juízo investigativo no céu, a partir de 1844, o seu número é 666, todo mundo estará adorando, mas não tem o seu nome registrado no livro da vida, e ele será destruído por ocasião da volta de Jesus. Agora, não perca a nossa próxima aula. Agora nós vamos passar esse poder pelo teste, pelos 13 testes, e vamos identificar o que representa esse poder. Um grande abraço, foi muito bom estudarmos aí o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, e espero te encontrar aqui para continuar aí abrindo a sua mente com as maravilhosas promessas e as profecias do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Que Deus ricamente te abençoe. Até em breve, quando teremos a nossa próxima aula. Muito obrigada, professor, por mais esse estudo. A gente fica motivado de aprender um pouco mais da palavra, mas a gente fica ansioso também, esperando o próximo. Então, que Deus possa te abençoar. Se você perdeu algum estudo, você pode assistir aqui. É importante que você sempre pegue uma sequência, porque tem uma ordem de cada um dos estudos e faz diferença se você perdeu algum. Então, que você possa ir assistindo nessas aulas, você pode acompanhar se você perdeu algum estudo. E te pedimos que você fique conosco, nos acompanhando, e Deus abençoe ricamente. Tenha uma ótima semana. Que Deus ricamente lhe abençoe. Até a próxima aula. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos.